Olá, eu sou o professor Thiago. Hoje eu vou resolver com vocês um exercício do IME 2014 de Química. O que nos diz o enunciado? Determine o pH no ponto de equivalência da titulação de 25 ml de ácido hipocloroso aquoso, de Ka, 3 vezes 10 a menos 8, com concentração de 0,010 mol por litro, com hidróxido de potássio a 0,020 mol por litro, realizado a 25 graus Celsius e com pH 9,67. Para resolver esse exercício, eu vou primeiro ter que ver o que está acontecendo na titulação. Bom, e aí, a partir daí, calcular todas as concentrações e volumes necessários. A priori, vamos ver o que acontece quando eu reajo o ácido clorídrico com o hidróxido de potássio, ou seja, a titulação. Tá. Primeiro, eu vou calcular o número de mols do ácido que eu vou usar. Eu sei a concentração dele e sei o volume. Então, 0,01 é a concentração do meu ácido, e concentração eu sei que é o número de mols dividido pelo volume. Então, isso é igual ao número de mols do ácido sobre o volume dele, que é 25 vezes 10 a menos 3. Então, o meu número de mols do ácido vai ser igual a 2,5 vezes 10 a menos 4 mols. Mas, como isso é uma titulação, o número de mols do meu ácido tem que ser igual ao número de mols da minha base. Então isso aqui é igual ao número de mols da minha base. Agora, se eu sabendo o número de mols da minha base, eu consigo calcular o volume de base que eu tenho sabendo a concentração dela. A concentração dela é 0,02. Então, 0,02, que é a concentração da base, vai ser igual a 2,5 vezes 10 a menos 4, que é o número de mols da base, dividido pelo volume dela, volume da base. Então, o volume da base vai ser igual a 1,25 vezes 10 a menos 2 litros. Beleza. Eu tenho, então, o volume da base e tenho o volume do ácido. Então, eu consigo calcular o meu volume total. O volume total vai ser o volume do ácido, que é 25 vezes 10 a menos 3, mais o volume da base, que é 1,25 vezes 10 a menos 2 litros. Bom, somando os dois, eu vou ter meu volume total. Então, meu volume total é igual a 37,5 mililitros. Somei o volume da base com o volume do ácido e cheguei no meu volume total. Certo? O próximo passo agora é pensar em quanto que eu vou formar do meu KClO. Como a relação é 1 para 1 para 1, cada mol que eu consumo de HCl, eu formo 1 mol de KClO. Então, eu vou ter formado 2,5 vezes 10 a menos 4 mol de KClO também. Então, a quantidade de KClO é de 2,5 vezes 10 a menos 4 mol. Certo? Então, agora eu já tenho condições de calcular a concentração do meu KClO. A concentração do KClO vai ser o número de mols pelo volume. Que volume? O volume total. Porque aqui eu estou somando tudo que eu ponho de base, tudo que eu ponho de ácido nessa solução aquosa. Então, meu N vai ser o 2,5 vezes 10 a menos 4, e o meu volume vai ser o volume total, que é a soma do volume da base com o volume do ácido, que é de 37,5 vezes 10 a menos 3, porque eu tenho que usar em litros. Isso vai ser igual a 1 sobre 15 vezes 10 a menos 1 mol por litro de KClO. Agora eu vou ter que analisar a hidrólise desse sal. Então, a hidrólise do KClO.
para que eu estou fazendo a hidrólise dele? Para conseguir a quantidade de OH- que está sendo liberado. E através disso, chegar no meu pH. Mas um passo de cada vez. Primeira relação que eu vou ter que fazer é entre a constante de hidrólise com o Kw e o meu Ka, que eu vou chamar de Kh. Então, o que seria o Kh? Isso é igual a concentração dos meus produtos dividido pela concentração dos meus reagentes. Lembrando que a água não vai entrar, porque ela não tem como ter concentração nela mesma. Então, a concentração dos meus produtos sobre a concentração dos meus reagentes. Que no caso, como eu elimino a água, fica só o ClO-. Como tudo está na relação 1 para 1, os meus expoentes são todos 1. Mas eu tenho essa relação também, que o KH é igual a KW sobre Ka. Então eu posso igualar isso aqui. A KW sobre Ka. Bom, a partir disso, eu tenho que 10 a menos 14, que é o meu KW, sobre meu Ka, que foi dado, que é 3 vezes 10 a menos 8, vai ser igual a minha concentração de OH- sobre a concentração do ClO. E por que isso? Porque a concentração do meu OH- tem que ser igual à concentração do meu HClO. Então, o que a gente faz? A gente coloca esse cara aqui ao quadrado. Então, a concentração de OH- vai ser igual a raiz de 2 sobre 3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Descobri então a concentração do meu OH. E o que eu sei? Que o meu pOH é igual ao menos log da concentração de OH-. Então, se eu substituir a minha concentração aqui, eu consigo calcular o meu pOH. Então, meu pOH é igual a menos log de raiz de 2 sobre 3 vezes 10 a menos 4. Aqui vai dar 4, mais um quebradinho que vai ser raiz de 2 sobre 3, log de raiz de 2 sobre 3. Isso aqui dá aproximadamente 4,33. Então eu descobri o meu pOH. Mas eu consigo relacionar o pOH com o pH. Por quê? Eu sei que o pOH mais o meu pH tem que ser igual a 14, porque busca a neutralidade. Então, o meu pH vai ser igual a 14 menos 4,33. Então, meu pH é igual a 9,67. Muito obrigado e até a próxima.